2 Crônicas 7 e versículo de número 12, tá? É a palavra que Deus está nos dando. Aqui no meu título está escrito: segunda aparição de Deus a Salomão. Segunda aparição de Deus a Salomão. Quem é Salomão na Bíblia? Salomão foi aquele que Deus levantou, irmã Daniane, para construir o templo, a casa de Deus, aonde Deus ele fez uma promessa: os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração neste santo lugar, de dia, de tarde, de noite. Foi isso que Deus prometeu para Salomão. É por isso que o templo ele é conhecido já na Bíblia como Templo de Salomão. A gente vê lá em São Paulo aquele Templo de Salomão, né, da igreja do Bispo Macedo, lá em São Paulo. Só que aquele templo lá não é o templo verdadeiro. É muito bonito. Eu particularmente já passei lá por perto, mas eu não cheguei a entrar. É muito bonito, é grande. Você olha assim, você fica admirado. Só que esse não é o verdadeiro templo de Salomão. O verdadeiro templo de Salomão, ele foi demolido. Ele foi derrubado. Então presta atenção. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha só, Deus está falando do templo. Deus está falando do templo, da igreja, do lugar físico que Salomão edificou para ele. Deus falou com Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, e eu estou atento às orações que as pessoas fazem neste lugar. Todo mundo que vai até aquele templo, que foi aquele templo, Deus ouvia o clamor daquele povo. Então Deus falou com Salomão. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Escolhi. Engraçado que está escrito na palavra: escolhi este lugar. Então quer dizer que não é qualquer lugar que Deus ele pode estar presente. Você crê nisso, irmã Daniane? Não é em qualquer lugar. Deus ele só está aonde as pessoas chamam por ele, irmã Daniane. Aonde as pessoas clamam por ele, ele está presente. No Novo Testamento, por exemplo, está escrito assim. No Novo Testamento está escrito assim: aonde tem 2 ou 3, você já viu? Reunido em meu nome, ali eu estarei no meio de vós, no meio deles. Então aonde tem pessoas buscando a Deus, aonde tem pessoas clamando a Deus, ele está presente para ouvir as orações, o clamor daquele povo. Eu me lembro de quando Pedro, ele foi preso, irmã Daniane. Pedro foi preso, e a igreja orava por Pedro. A igreja fazia clamores constante pela vida de Pedro. O povo orava, clamava, eu creio que jejuava, para Deus tirar Pedro da prisão. Aí você sabe o que aconteceu um dia? Pedro lá dentro da prisão, Deus mandou um anjo, o anjo passou pelas portas, entrou lá dentro da prisão, e todos os guardas dormiram, tiveram um sono profundo. Todos os guardas dormiram, cochilaram, e Deus tirou Pedro para fora. Deus deu um grande livramento para Pedro, tirou Pedro de dentro da prisão, por causa da oração daquele povo. O povo se reunia, o povo se juntava numa só fé, num só propósito, num só clamor. E é disso que Deus agrada, amados irmãos. Deus ele se agrada da união. Deus ele se agrada da união de uma igreja, de um povo. Deus se agrada quando o marido se une com a mulher. Deus ele se agrada quando a mulher ela é unida com teu marido, com teu esposo. Não importa qual é a dificuldade, a luta, o problema que eles estão passando, mas os dois estão juntos.
Então, olha só que interessante. 2 Crônicas 7, versículo 12. Versículo 13. Então, no verso 12, Deus já falou com Salomão que ele estava ouvindo a oração. E ele escolheu aquele santo lugar para a casa de sacrifício. Casa de sacrifício. Igreja é casa de sacrifício. Qual é o maior sacrifício, pastor Eliseu, que a gente traz na igreja? Será que é o dízimo? Será que é oferta? Será que é você pegar um envelope e colocar R$1.000? Esse é o maior sacrifício? O maior sacrifício é a nossa vida. É quando a gente se sacrifica para estar na presença de Deus. Não importa a luta que você está vivendo, não importa o problema que você está passando, mas você está se sacrificando para servir a Ele. Tem gente que vai para a igreja com a vida toda destruída, irmã Daniane, mas mesmo assim a pessoa não deixa de ir. A pessoa está com a vida toda derrotada, mas a pessoa continua. Ela persevera, ela fala: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar clamando, porque eu creio que um dia a minha vitória ela vai chegar. Isso é que é fé. Isso é que é chamado de fé. É a pessoa ser persistente, é a pessoa ela ser aguerrida. É assim que Deus dá vitória. Por exemplo, um empresário. Quando o empresário vai começar a empresa dele, a loja dele, ele começa aos poucos. Ele vai fazer um investimento, ele não faz um investimento de uma vez, ele não compra. Por exemplo, um dono de uma concessionária, ele não sai comprando logo aquele monte de carro de uma vez e colocando no lugar. Ele pensa primeiro, ele fala: não, vou começar com pouco, vou comprar, não sei, vou comprar uns 10 carros, uns 5, vamos colocar 5. Ah, eu vou comprar 5. Vou colocar esses 5 aqui na minha loja, se eu ver que está vendendo, eu vou investir mais. Ele vai aos poucos. Então, se ele vê que deu resultado, o que ele faz? Não, agora que deu resultado, eu vou passar agora a comprar mais 5. Ou seja, 5 mais 5, 10. E assim ele vai. Então, o homem, a mulher que está na presença de Deus, tem que ser assim, irmãos. Constante, firme. É aos poucos. É aos poucos que Deus ele vai te dar a sua vitória, a sua bênção. Você só não pode parar de buscar, você só não pode estacionar na fé. Isso a gente não pode fazer. Tem gente que se estaciona, irmã Daniane. Tem gente que até vem para a igreja, mas fica estacionado. A oração dele é sempre a mesma. Ele senta na mesma cadeira, devolve a oferta dele, o dízimo dele. Mas por que a vida dele não muda? Porque a pessoa ela fica estagnada, ela fica travada. Ela não está usando a fé. A pessoa tem que ter fé. A pessoa tem que estar na casa de Deus firme, sim, orando, buscando, mas ele tem que crer na oração que ele está fazendo. O clamor que ele está fazendo, ele tem que crer. Como é que uma pessoa ora sem fé? Como é que uma pessoa faz uma oração não acreditando que aquela oração está subindo? Então, se ela não crê que a oração dela está subindo, eu creio que Deus também não vai ouvir. Porque o que comove o coração de Deus não é lágrima, não é choro, não é quando a pessoa fica chorando: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não, isso não comove o coração de Deus, não. O que comove o coração de Deus é a nossa fé, é o que está dentro de nós. É o que comove o coração de Deus. Tudo é possível àquele que crê, está escrito na palavra. Aí olha só, 2 Crônicas 7, verso 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó, para você ver, a Bíblia está dizendo para nós que Deus ele tem poder de serrar o céu. O que é serrar o céu, irmã Daniane? Não está falando de serrar, cortar, serrar igual serrote. Não. Quando Deus fala serrar o céu, é serrar para que não chova mais. Deus ele pode serrar o céu e falar: eu não vou mais mandar chuva lá em São Paulo. Deus pode fazer isso? Pode. E se Deus falar bem assim: eu não vou mais mandar chuva na cidade de Pirapora, ele pode ou não pode? Pode. Ele é Deus. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono da terra, das águas, do mar, dos rios, dos mares, dos lagos, das praias. Ele é dono de tudo. Então olha só o que ele está dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou seja, destruir. Você já viu quando junta um monte de gafanhoto numa árvore? O que acontece com a árvore? Eles comem a árvore todinha, fica só os talos, só o galho. O gafanhoto come tudo. Uma vez eu saí para poder caçar. Antigamente, Daniela, eu gostava de matar passarinho com estilingue. Eu fiz um estilingue. Aí eu saía com os meus amigos lá para aquelas fazendas, as fazendas de Alídio. Você sabe onde é Alídio? As fazendas de Alídio, lá no bairro Bom Jesus. Aí a gente gostava de matar passarinho para comer. A gente matava a rolinha, né? A gente tratava a rolinha, temperava ela com sal e alho, fritava e comia. Então eu gostava de matar, mas eu matava e comia naquela época. E uma vez, quando eu fui lá na fazenda, tava assim, irmã Daniane, ó, de gafanhoto. Sabe aqueles gafanhoto? Aqueles gafanhoto, eles é todo verde. Tinha uns que é todo verde, com as pernonas cheias de espinho. Aqueles gafanhoto grande mesmo, grande. Eles é mais ou menos quase que a metade desse microfone aqui, ó. De tão grande que era, a metade do microfone. O gafanhoto grande. E tinha também aqueles gafanhoto marrom. Marrom mesmo, da cor desse púlpitozinho aqui, os gafanhotos marrom. Tinha um verde e tinha um marrom. Quando eles se ajuntavam num pé de árvore lá, poderia ser qualquer tipo de pé de árvore. Se você vesse, Daniane, a rapideza, eles comiam, ó, rapidão a árvore secava num instante. Aonde tinha folha, eles comiam tudo. Tudo. Até os frutos, eles comiam tudo. Só ficava a árvore, só o talo. Seca, parecia que a árvore estava morta. Então, Deus ele está dizendo: e se eu cerrar os céus para não mandar mais chuva? Ou se eu mandar gafanhotos para consumir os frutos da terra, consumir tudo? E se eu fizer isso? Agora outra pergunta: e se nós orássemos? Se nós orar a Deus e falar: Deus, até quando essa situação, meu Pai? Venha nos livrar, venha nos guardar, tem compaixão de nós, Senhor. Se a gente se humilhar, o que acontece? Olha só, irmã Daniane, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é qualquer povo não, não é qualquer pessoa não, é o povo que chama pelo nome dele. Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha só, eu ouvirei dos céus. Aqui está mais uma prova de que Deus ele habita no céu. A casa dele é o céu. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Olha aí, ó. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, imagina que tem uma pessoa que ela tem uma enorme plantação, uma enorme fazenda. Aí ele vai lá, planta tal, e não quer nascer nada, não quer brotar nada. A terra parece que está ruim. Às vezes ele coça a cabeça e ele fala: meu Deus, por que eu estou plantando, mas não está nascendo nada? A semente parece que está apodrecendo debaixo da terra. Por que será que não quer desenvolver?
E se essa pessoa orar, o que acontece, hein? O que acontece se essa pessoa colocar aquele terreno, aquele campo nas mãos de Deus e ele se humilhar aos pés de Deus? Ele falar: meu Deus, eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu estou te buscando, eu estou aqui me humilhando, eu estou colocando o meu rosto no pó, eu estou colocando a minha cara na parede, eu estou buscando ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor. O que é que Deus vai fazer? Deus, ele vai imediatamente abençoar aquele terreno. É isso que Deus está falando. Eu vou abençoar. Se o meu povo se chamar pelo meu nome, humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Eu vou sarar. Então Deus, ele não está falando só das coisas materiais. Sim, Deus, ele pode abençoar a tua casa. Deus pode colocar um carro zero na tua garagem. Deus pode te dar do melhor, do bom do melhor para você comer. Deus pode te dar vestes caras, roupas caras, sapatos caros. Ele pode te abençoar, isso não é pecado não. Ele pode te abençoar. Mas o principal, irmã Daniel, você sabe o que Deus quer de verdade? O que Deus quer de verdade é abençoar a nossa vida espiritual. O que Ele quer de verdade, irmã Daniane, é que nós venhamos produzir para Ele frutos nesse mundo. Por exemplo, quando a irmã falou para mim assim: pastor, aonde eu congregava, eu não tinha oportunidade. Aonde eu congregava, as pessoas pareciam que estavam me desprezando. Já aqui é diferente, já aqui Deus, ele fez o que com você? Te honrou. Sim ou não? Aqui ele já te honrou. Amém? Então, é assim que Deus faz, irmã Daniela. Quanto tempo que talvez a irmã orou, pediu a Deus: meu Deus, me dá uma chance, meu Deus, me dá uma oportunidade. Está aí a oportunidade. Deus, ele dá. Muito em breve a irmã vai ver muita coisa, muitas bênçãos que Deus vai colocar na sua mão, viu? Você vai ver casamento abençoado, uma casa mais abençoada, mais filhos. Deus vai abençoar muito, viu, minha irmã? Muito mesmo, viu? Vai te dar um emprego abençoado. Você crê nisso? Ele vai te dar. Quem está na internet, se prepara. Você que está assistindo aí, se prepara, porque o que Deus vai colocar na sua mão, meu amigo e minha amiga, é coisa grande. Eu profetizo em nome de Jesus. Se eu sou homem de Deus, eu profetizo na sua vida coisa grande, bênçãos grandes na sua vida, bênçãos que vão alegrar o teu coração. Não é entristecer teu coração não, é alegrar o teu coração. Então, meus irmãos, olha só, já estou encerrando a mensagem. 20 horas e 41 minutos, estamos ao vivo. Então Deus, ele está dizendo que se o povo dele chamar pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, não é qualquer pessoa que faz isso. Se converte dos seus maus caminhos. Não é qualquer pessoa. Tem gente que por um período de tempo, ele ora ali a Deus: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ah, meu Deus e meu Pai. Aí Deus vai abençoar a pessoa. Daqui a pouco a pessoa vai e dá as costas para Deus de novo. Dá as costas para Deus de novo, pensando que Deus é bobo. Só que na verdade, o que nós devemos fazer é se converter dos maus caminhos de verdade. É você abandonar todo o mal que você praticava, todo o mal que você pratica, e não voltar a fazer mais. Não voltar a praticar mais. Seja adultério, seja traição, masturbação, seja o que for. Você tem que abandonar e não voltar a praticar mais, para Deus poder ser com você. Agora, se você fica naquele vai e volta, peca, não peca, peca, não peca, peca, não peca, aí, meu amigo, como é que você vai ver, como é que você quer ver a glória de Deus na sua vida? Como é que você quer ver Deus abençoando a sua vida desse jeito? Então você tem que tomar uma decisão: ou você
adere à fé, ou você busca a Deus de verdade, ou então você sai fora. Você não pode ficar em cima do muro. Eu não sei se eu sirvo, se eu não sirvo. Eu não sei se eu fico firme ou se eu não fico firme. Não. Ou você fica com o Senhor, então você sai fora. Aí aqui está escrito assim: agora estarão abertos. Olha só, irmã Daniane. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha só, a oração deste lugar. E isso está falando não é só com o templo de Salomão naquela época, não. Isso também vale para nós aqui agora. A igreja agora não é esse ponto que nós estamos aqui agora, não. A igreja verdadeira agora é nós, irmã Daniane. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento representa Deus, ele apresenta Deus de longe. No Novo Testamento, apresenta a Deus de perto, Deus perto do homem, no Novo Testamento. Aí o que acontece? Veio Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu e ele pregou o Evangelho, já apresenta Jesus, ou seja, Deus no meio dos homens, junto ao homem. E agora que Jesus ele subiu para o céu, aonde é que está Deus agora? Dentro de nós. Interessante, né? No Antigo Testamento, Deus de longe. No Novo Testamento, Deus de perto. Jesus veio, ou seja, o verbo se fez carne. Louvado seja Deus. Jesus andando no meio dos homens, no meio do povo. Depois que ele foi morto, que ele subiu para o Pai, que ele foi para a glória, agora o Espírito Santo que ele nos concedeu está dentro de nós. O reino de Deus agora está dentro de mim, está dentro de você. Então agora somos nós, irmã Daniane, que tem que tomar decisões na nossa vida. Isso é chamado também de livre-arbítrio. Somos nós que tomamos as decisões. Ou se serve ou se não serve. Ou se você fica com Deus, ou se você fica com o diabo logo e sai fora. É uma decisão. Porque agora o Espírito de Deus está dentro de nós. É nós quem decidimos. Se a gente fica com Ele, se a gente quer servir a Ele, ou então a gente sai fora logo. Não, eu vou ficar no mundo mesmo, vou servir o mundo, vou servir o diabo, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou fumar, eu vou para a prostituição, eu vou para as noitadas, só vou voltar de manhã cedo, ou olha lá. É você que decide. Eu tomei minha decisão, irmãos. 13 anos atrás, irmã Daniela, eu tomei uma decisão. Você sabe qual foi minha decisão há 13 anos atrás? Servir Jesus com toda a minha força até o dia da minha morte. Eu vou morrer, irmãos, sim, eu vou, mas eu vou morrer junto de Jesus. Eu vou morrer pregando a palavra, eu vou morrer anunciando o Evangelho, eu vou morrer do lado de Jesus e Jesus também do meu lado. A não ser que Jesus ele arrebatar a igreja e ele me levar junto. Mas se for para me morrer, eu quero morrer na presença do Senhor. Eu vou morrer na presença do Senhor. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Você tem que ter essa fé, você tem que ter essa pegada com Deus. Aí ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, neste lugar, neste templo. Agora, o templo somos nós. Então não importa onde você esteja, você pode orar na sua casa, você pode orar aqui na igreja, você pode orar no monte, na rua. De repente você está trabalhando, você está lavando vasilha. Se você orar lavando vasilha, Deus ouve? Você está lavando vasilha e ao mesmo tempo você está orando, Deus ouve? O que você crê? O que você acredita? Você está lavando vasilha, você está passando pano na casa e você está conversando com Deus, você está orando. Ele te ouve? Claro. Por quê? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo. Você pode estar dentro do banheiro. Eu tenho um amigo meu, Anevon, diácono Anevon, um abraço aí para você se estiver me assistindo, Deus abençoe. O diácono Anevon, ele falou para mim uma vez que ele estava vivendo uma vida
miserável. Uma vida totalmente, sabe, que ele já estava por aqui, ó. Aí o que é que ele fez? Ele entrou dentro do banheiro, colocou a cara dele no vaso. E ele falou: Deus, eu tô me sentindo isso aqui, ó. Eu tô me sentindo pior do que o que cai aqui dentro desse vaso sanitário. Foi a oração que ele fez. E você sabe o que aconteceu com ele depois? Deus exaltou ele, prosperou ele, abençoou a vida dele. Diácono Anevon, Deus abençoe, um abraço. Em nome de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus, um grande amigo e parceiro. Amém? Então olha só. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, ou seja, para sempre. Direto, perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Então, irmãos, Deus, o Espírito dele está dentro de nós. O Espírito dele habita em nós. E Deus, ele se alegra quando a gente busca ele, quando a gente se santifica. Às vezes, quando a gente prega santificação, tem gente que fala bem assim: ah, é doutrina de homem. É doutrina de homem esse negócio de andar de calça. É doutrina de homem, ah, não posso nem colocar um brinco na orelha. Não posso nem, colocar umas tatuagens no corpo. Não posso nem colocar o nome de Jesus no meu corpo. Não pode mesmo. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. A minha esposa, por exemplo, a minha esposa não gosta de usar brinco. Foi Deus que tocou no coração dela para ela não usar mais. E ela não usa. Você pode prestar atenção quando ela vir aqui na igreja. Minha esposa não usa brinco. Deus colocou isso no coração dela. Ela se sente bem assim. Eu, pastor Eliseu, por exemplo, eu já não uso bermuda, eu gosto de usar calça. Desde quando eu me converti, sempre gostei de usar calça. Se eu colocar bermuda e vir aqui para a igreja, ou se eu sair para a rua, para qualquer outro lugar, para mim, irmã Daniela, eu estou me sentindo nu. Estou me sentindo pelado. Eu gosto de andar assim, ó, calça, calçado, sapato. Às vezes eu não estou de camisa assim de manga longa, mas eu coloco uma camisa de manga comprida até aqui, ó, no braço. Mas eu estou sempre de calça. Então tudo isso agrada a Deus. Agora tem crente que é desleixado, tem crente que anda na rua de qualquer maneira. Tem gente que quer louvar na igreja, quer pregar na igreja, e quando você vai ver a irmã na rua, tá a irmã de shortinho bem aqui, ó. Como é que uma pessoa dessa agrada a Deus, pelo amor de Deus? Como é que essa pessoa quer agradar o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está nessa pessoa de verdade? Será que Deus habita na vida dessa pessoa de verdade? Uma hora ela está na igreja adorando, daqui a pouco está no mundo lá fora de qualquer maneira. Então Deus não agrada. Para dormir, tá? Não, para dormir tudo bem, você está ali com seu marido, você está ali com seu marido, você está com seu esposo. O seu corpo é dele, o seu corpo não é de quem está na rua, de quem está aqui fora. O seu corpo é dele, então lá dentro da sua casa, normalmente. Eu sou casado. Se eu durmo com a minha esposa sem camisa, eu estou dormindo sem camisa para ela. Se eu durmo, pode ser de calção, junto com ela, sem camisa, eu estou dormindo com ela. O quarto está trancado, a porta está fechada, as 4 paredes estão fechadas, está eu e ela. Agora, saiu dali da cama, você vai para a rua, você vai para qualquer outro lugar, você tem que caminhar como um homem e uma mulher de Deus, para que as pessoas olhem para você e falem bem assim: aquele dali é um homem de Deus, aquela dali é uma mulher de Deus, porque ao mesmo tempo que ele serve, ele vive, ele pratica. Amém, minha irmã? Então, ó, para você ver, olha o que Deus está falando aqui, ó, 2 Crônicas 7, verso 16: porque escolhi e santifiquei esta casa. Santifiquei. O que significa a palavra santificar, irmãos? O que significa a palavra santo? Santificar.
significa separado. Sabia disso? A palavra santificar significa separado. Deus, ele te separou. O que significa a palavra separou? Significa que Deus, ele não quer que você se envolva com o pecado. Deus não quer que você fique se envolvendo com o pecado, com as coisas erradas, com a sujeira desse mundo miserável que a gente vê aí fora. Deus não quer que a gente venha ter laço com as coisas do diabo. Se ele te santificou, quer dizer que ele te separou para você fazer o que é certo, a vontade dele, servir a ele. Quem quiser servir o diabo para lá, fica à vontade, mas você faça a sua parte. Faça a sua parte. Não fica olhando para o homem, para B, para C. Esses dias um irmão estava falando para mim, eu conheço um pastor que vende bebida, ele tem um comércio, ele vende bebida lá no estabelecimento dele, e ele estava me explicando que não tem nada a ver. Diz ele que não tem nada a ver. O camarada é pastor, é líder de uma igreja, ele conduz as pessoas a Deus, e será que lá, ele vendendo a cachaça dele, ele pegando lá a cerveja, a cachaça, o uísque ou cigarro, seja o que for, e ele vende, a pessoa vai lá no estabelecimento dele, e ele vai lá, dá a pinga lá para aquela pessoa, a pessoa dá o dinheiro para ele, a pessoa está lá, se destruindo na cachaça. Está agradando a Deus, irmã Daniane? Irmã Daniane disse que não. E não está mesmo não. Não está. Infelizmente, eu não posso concordar com você, meu amigo. Infelizmente, eu não posso concordar com você. É como eu disse, se a pessoa quer servir ao diabo, é ele com o diabo para lá. Eu vou continuar servindo o meu Deus, o meu Senhor. Se ele pensa assim, foi porque o diabo já fez o quê? A cabeça dele, o diabo já entrou na mente dele, já enganou a ele. Então é problema dele com o diabo para lá. Mas Deus não. Deus, quando ele entra na vida do homem, quando Deus ele entra dentro do ser humano, Deus faz do ser humano uma pessoa o quê? Separada. Deus faz daquela pessoa uma pessoa santa na presença dele. Olha aqui, ó. 2 Crônicas 7:16. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. O meu nome. Então o que que isso significa? Aonde eu e você vamos, aonde eu e você que servimos a Deus a gente vai, nós estamos carregando o nome de Jesus. Aonde você vai, você está carregando o nome de Jesus. As pessoas olham para você, elas têm que ver Jesus em você, não é o diabo não. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente, que você serve verdadeiramente a Ele, que você faz verdadeiramente a vontade dEle. Não é as pessoas olhar para você e sentir vergonha não. Porque o que mais está acontecendo, irmã Daniela, nesse mundo, é as pessoas não querem vir mais na igreja porque elas têm vergonha. Não, eu não vou mais, não quero ir mais. Por quê? Porque o pastor dá mau testemunho, os irmãos que congregam lá estão dando mau testemunho. Então o que eu vou caçar numa igreja dessa? Vocês concordam comigo? O que eu vou caçar numa igreja onde as pessoas não dão testemunho de que é crente de verdade? Então as pessoas não vão mais. As pessoas não dão crédito mais, os pastores. Então, Deus ele quer nos separar, santificar. Ele quer nos santificar. Nós é que somos a casa dele. Somos nós que carregamos o nome dele. Então, se eu peco e eu mostro para as pessoas que eu, ao mesmo tempo que eu estou servindo a Deus, eu estou em pecado, eu estou envergonhando o nome do meu Senhor. Se eu sou crente, se eu estou aqui na igreja, se eu estou aqui na presença de Deus, e ao mesmo tempo eu vou lá fora e peco lá fora para todo mundo ver, eu mostro para as pessoas, o que é que vai acontecer? O nome de Jesus que eu estou carregando vai ser blasfemado.
vai ser envergonhado diante das pessoas. Então pensa nisso, irmãos. Nós temos que carregar o nome do Senhor. Carregar o nome do Senhor com santidade, com santificação. Aí aqui diz: e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, primeiro, nós estamos falando aqui do templo de Salomão. E segundo, espiritualmente falando, estamos falando de... Primeiramente, nós falamos do templo de Salomão. Segundo, eu estou falando de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós verdadeiramente somos templo do Espírito Santo, irmã Daniane, Deus, ele habita dentro de nós, dentro do homem. Amém, irmãos?